Olá, galera do canal Química em 12. Essa é uma aula envolvendo exercícios de pilhas. Nosso playlist ele tem toda a explicação de como funciona cada semi-reação de uma pilha, uma bateria, enfim, descarga, recarga. Tem algumas questõezinhas já resolvidas aí para você, mas vamos resolver mais, vamos mais além, vamos pegar detalhes que não falamos de algumas questões e colocar então nessa aqui, tá? Sempre aí se atualizando da maneira mais objetiva possível para você então pegar uma questão e detonar com facilidade, tá? Essa questãozinha, por exemplo, ela fala, como você pode ver no enunciado, o seguinte, né? Dados os potenciais de oxirredução. Galera, essa palavra oxirredução, é claro que está linkado a pilhas, a eletrólise, enfim. Agora, potenciais de oxirredução não me ajuda muito, porque eu preciso saber se esses potenciais que foram dados são de oxidação ou de redução. Tá? Essa questão vai trabalhar com 4 elementos: alumínio, prata, ferro, cobre. Aqui dois deles, né? Aqui dois deles para começo, né? Mas tá, do que são esses potenciais? Bom, você pode reparar que essa reaçãozinha do ferro, ela é uma redução. Acompanhe, mais 2, ele está vindo para 0. Né? O NOx mais 2, agora o NOx aqui é 0. De mais 2 para 0, diminuiu o NOx. E se diminuiu o NOx, isso é uma redução ou uma oxidação? Pense aí. Pensou? Muito bem, galera. O que se decidiu? Ela é uma redução. Ela é uma redução, tá? Essa é uma semi-reação de redução. Então, esse potencial, ele é um potencial de redução. Agora vem a prata. Ela foi de mais 1 para 0. Mais 1 para 0 diminuiu o NOx do meu elemento. Então, quer dizer que ela é uma semi-reação de redução. E esse potencial, ele é um potencial de redução também. Então temos duas semi-reações de redução. Na verdade, nessa questão, todas as reações são de redução. Logo, todos os potenciais são potenciais de redução. Perfeito? Muito bem, tá? Aí ela continua dizendo o seguinte: numa pilha formada por ferro e cobre, na afirmativa 01, né, ela diz assim, uma pilha formada por ferro e cobre, ferro imerso em uma solução com seus íons, ok? Uma barra de prata imersa em uma solução com seus íons, apresenta uma DDP, uma diferença de potencial, uma força eletromotriz, né? Uma tensão igual a... Eles acusam um valor ali na afirmativa. Qual é o valor? Tá certo que estão acusando ali? Vamos calcular? Para você calcular uma DDP, lembra como é que é? É sempre o potencial, então, ali, maior menos o potencial menor. É sempre o maior valor menos o menor. Só que esses dois potenciais devem ser do mesmo tipo, e eles são. Nós conferimos, tem que conferir antes, tá? Então eu vou ter aqui uma DDP igual a, o potencial maior vem a ser o da prata, certo? 0,8 menos o menor potencial, que é de menos 0,44. Menos 0,44. Pronto, o maior menos o menor. Assim eu vou ter uma DDP de 1,24 volt, como a afirmativa estava se referindo. Perfeito? Então pronto, galera, mas primeiro eu preciso conferir para calcular uma DDP se os potenciais são do mesmo tipo ou não são, e eles são. Aí eu pude fazer o maior menos o menor. Afirmativa 01, correta. Vamos mais uma ali, tá? Vem comigo. Pessoal, na afirmativa 02, ela fala então que essa reação, como você pode ver nela, mas está aqui, ó, né? Essa reação, ela é espontânea. Como é que eu faço para descobrir se ela é ou não é espontânea? Vamos analisar o NOx. A prata, ela, então, está com o NOx, né, com carga elétrica 0. O ferro mais 2, certo? Ó, mais 2. A prata com NOx, então, ali, mais 1. E o ferro com NOx igual a 0. Então, 0 mais 2 mais 1 e 0. Eu percebo que a prata, ela passou de 0 para mais 1. E 0 para mais 1 significa para a gente oxidação. Ah, Francis, eu me confundo. Para você não se confundir, usa o macete OPA. Quem oxida é quem perde elétron, e eu sei disso porque o NOx, ele aumenta, né? Enquanto aqui o ferro, ele foi de mais 2 para 0. Mais 2 para 0, ele sofreu uma redução, tá? Mais 2 para 0, ele reduziu. Isso, será que está certo? Será que bate com a realidade? Vamos analisar o quê? Os potenciais de redução. Observe que o potencial de redução da prata é mais 0,8, sendo maior, então, aqui, do que o potencial do ferro, que é menos 0,44. Tá? E o que significa ter o maior potencial de redução? Como eu expliquei nas aulas de pilhas nesse playlist aqui, tá? Você tendo um maior potencial de redução, esse teu elemento sofrerá redução.
redução. Pensa comigo, né? Potencial de redução é tendência a sofrer redução. Então, a prata tem maior tendência a reduzir. Logo não bate, porque aqui ela está oxidando, tá? Enquanto o ferro, ele vai sofrer o contrário, ele vai oxidar. Essa reação ela não está certa. Mas assim, ó, nunca refuta de primeiro uma reação dessa. Por quê? Porque se a questão falasse na recarga da pilha prata-ferro, essa reação, essa daí estaria certo, tá? Então, galera, isso aqui representa a recarga dessa pilha. Mas não que essa reação seja espontânea. Isso está errado. Afirmativa, então, errada. Vamos à próxima? A 04 é uma afirmativa que está mais pronta para a gente, porque ela já me fez decidir, né, anteriormente aqui quem oxida e quem reduz. Tá? Então a afirmativa 04 ela fala, por exemplo, que a prata sofrerá oxidação nessa pilha. Né? Tá aqui, ó, tá provado então pelo NOx, por exemplo, tá? Que para a prata oxidar, isso aqui é na reação não espontânea. Né? Os potenciais me fizeram decidir que a prata vai sofrer redução. Tá? Agora, se falasse na recarga da pilha, a prata sofrerá oxidação, aí isso estaria certo, tá? Então, cuidado com as palavras recarga, descarga, reação espontânea, não espontânea, porque isso faz muita coisa mudar, então, ali, tá, o cenário, perfeito? A afirmativa, ela tá errada. A prata sofrerá na pilha redução. E agora, uma afirmativa bem diferente. Acompanha aqui. Pessoal, essa afirmativa ela é bem diferente, mas ela está dentro de oxirredução, tá? Ela fala que uma lâmina de alumínio, então se é uma lâmina eu tenho alumínio metálico, certo? Mergulhar em uma solução de sulfato de cobre, é que se é uma solução de sulfato de cobre, eu vou ter o quê? Íons cobre aqui, ó, presente na minha solução, certo? Íons cobre. Muito bem. Diz que eu vou ter, então, um depósito de cobre metálico sobre a lâmina. É o que diz a afirmativa. Certa ou errada, tá? Será que acontece alguma reação entre esse alumínio e esse cobre? Repare que o alumínio metálico, como todo elemento metálico, tá? Ele pode, na verdade, perder elétron. E o íon cobre, como todo íon metálico, pode receber elétron. Mas será que o alumínio perde para o cobre? Depende dos potenciais. Quando se fala, por exemplo, do alumínio, o potencial de redução do alumínio, ele é então aqui de menos 1,6 volt aproximadamente. Tá? Essa é a tendência do alumínio reduzir. Já, por exemplo, quando se fala no cobre, o potencial de redução do cobre, ele é igual a mais 0,34 volt. O que eu concluo? Que o potencial de redução do cobre é maior que do alumínio. Então o cobre ele pode sim reduzir e o alumínio oxidar. Significa, o alumínio ele perde elétron e o cobre ganha elétron, tá? Naturalmente isso aqui é o que vai acontecer. Já o cobre não perde elétron para o alumínio em hipótese alguma, né, em uma reação espontânea. Temos alumínio metálico, que pode perder elétron. E o seu potencial aqui sendo menor mostra que ele vai perder elétron, né? O cobre está carente de elétron. E pelos potenciais eu percebo que o cobre ele pode ganhar do alumínio. Então, galera, acontecerá o seguinte: o alumínio perderá elétrons para o cobre. Perderá elétrons para o cobre, tá? É o que vai acontecer. Porque o potencial permite que isso aconteça, certo? Tá? E esse cobre, então, aqui reduzindo, ele passa pelo seguinte. Acompanha aqui, galera. O cobre, ele está em meio aquoso, certo? Misturado ali com água, ele vai ganhar elétrons e ele vai ficar insolúvel. Como todo elemento na sua forma metálica, ele fica insolúvel. E para onde vai esse cobre? Ele vai se depositando sobre a barrinha de alumínio, sobre a barra de alumínio, perfeito? Numa reação totalmente espontânea. Então o alumínio perde porque ele tem um menor potencial de redução. O cobre ganha porque tem um maior potencial de redução e o cobre vai pairando, então ali vai se eletrodepositando sobre a barrinha de alumínio. Mas se fosse no lugar do cobre, tá? Por exemplo, aqui o magnésio, tá? O magnésio que possui um potencial de redução igual a menos 2,4 volt. No lugar do cobre, o magnésio, isso não aconteceria, porque o magnésio tem menor tendência de reduzir do que então ali o alumínio. Mas na combinação alumínio e cobre, a reação é espontânea, eu vou ter depósito de cobre, sim, afirmativa correta. Vamos à próxima, galera.
Pessoal, a próxima afirmativa ela fala que o alumínio é um redutor mais forte que o ferro, tá? Esses termos agente oxidante ou agente redutor, eles podem confundir um pouquinho. Então, o que é ser um redutor mais forte, tá? Se a palavra redutor, se o termo agente redutor te confunde um pouco, o que faz o agente redutor? Ele oxida ou ele reduz? Lembra? O agente redutor é quem sofre oxidação. Agente redutor é quem sofre oxidação. Então, vamos trocar? O alumínio oxida com mais força, com mais intensidade do que o ferro? É só a gente comparar os dois potenciais de redução. Entre esses dois, tá? O alumínio tem um menor, repare, um menor potencial de redução do que o ferro. Então, a tendência do alumínio é oxidar e do ferro reduzir, quando só envolvo esses dois elementos, certo? Então, o alumínio ele oxida com mais facilidade, tá? Logo, se ele oxida com mais facilidade, ele é um agente redutor com mais força, com mais intensidade, tá? E o ferro, então, ele reduz com mais facilidade. O ferro é o melhor agente oxidante. Galera, então a afirmativa ela tá certa, perfeito? Porque sim, o alumínio é o melhor agente redutor. Fechou, muito bem. Marca aí, próxima. Essa última afirmativa fala assim: o íon ferro, no caso ferro mais 2, ele vai ser o agente redutor numa pilha com ferro e prata. Se eu pego então aqui, tá? O elemento ferro, o elemento prata, como a prata possui o maior potencial de redução, entre os dois, ela tem o maior potencial de redução, a prata sofrerá redução. Então a prata vai sofrer aqui redução. Se a prata vai sofrer redução, a prata vai ser o agente oxidante. A prata vai ser o agente oxidante. Logo, o ferro ele vai ser o agente redutor. O ferro vai ser o agente redutor. Certo ou errado? Pessoal, temos um problemaço. Sutil, mas é um problemaço, tá? Quem vai perder o elétron não é o íon ferro, é o metal ferro, é o ferro metálico. Então, o agente redutor é quem perderá o elétron, é o ferro metálico. O íon ferro já é produto da reação, e um produto não é agente, nem oxidante, nem redutor, tá? Então, o erro dessa afirmativa é em falar que é o íon ferro mais 2, é o metal ferro. E essa, então, afirmativa está errada por um detalhezinho. Galera, essa foi uma aula envolvendo uma questão, então, de pilhas para esse playlist super importante. Assina o canal, avisa a galera que tem mais questões, então, aqui agora no canal Química em 12. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.